Então, assim, quando o apóstolo Paulo fala aos filipenses, ele vai contar é, sobre a sua experiência pessoal a respeito do contentamento. Então ele vai falando, olha, eu aprendi a viver contente. Eu sei estar humilhado, eu ganhei o conhecimento, eu tenho a experiência. Eu já tenho a experiência. O interessante aqui é que eh, a expressão aqui grega, ela traz aquela ideia de alguma coisa que estava muito em voga nos dias do apóstolo Paulo, que era uma espécie de ideologia, de doutrina, né, em que se valorizava conhecer segredos sobrenaturais, conhecer, é, né, ter um conhecimento de coisas ocultas, o conhecimento do oculto. E aqui o apóstolo Paulo usa a mesma noção. Então, assim, se existiam algumas pessoas que estavam tão interessadas em religiões que falavam sobre o oculto, sobre o segredo, sobre coisas secretas, o apóstolo Paulo tinha descobrido o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então ele tinha alcançado o conhecimento elevado de viver contente, que é o conhecimento que todos nós precisamos descobrir verdadeiramente. E aí ele vai dizer o segredo do contentamento, onde que está? E o primeiro segredo do contentamento é uma confiança profunda na providência de Deus. O que é a providência de Deus? A providência de Deus é a doutrina que reconhece que Deus tem os seus decretos eternos. E ele nos ama e ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, né? E vai usar meios naturais e sobrenaturais para que a sua boa, perfeita e agradável vontade se manifeste na nossa vida. Então essa convicção é a convicção que o apóstolo Paulo expressa aqui. Em primeiro lugar, ele expressa que ele estava convicto que Deus usou a igreja de Filipos para o seu próprio sustento. Quando Atos capítulo 16, né, eu acho que é muito interessante para aqueles que ainda não leram, lerem lá a história do apóstolo Paulo em Filipos, mas Paulo Atos capítulo 16, ele é muito interessante para a gente quando a gente vai falar sobre contentamento. A gente sabe que o apóstolo Paulo tem uma visão em Troade, onde um varão macedônio. O que era um varão macedônio? Era alguém que tinha roupas gregas da região da Macedônia. Então, esse varão, nessa visão, ele fala para Paulo: olha, passa a Macedônia e nos ajuda. É a primeira vez então que o evangelho vai sair da Ásia e vai entrar na Europa. E a Europa, que mais tarde se tornou um dos grandes berços do cristianismo, vai ser alcançada pelo evangelho por causa dessa visão. E aí o apóstolo Paulo faz isso, ele vai para Filipos e ele começa a buscar pessoas que poderiam, né, estar interessadas na mensagem. E aí eles descobrem, por exemplo, Filipos não era uma cidade com muita presença judaica, porque o apóstolo Paulo geralmente começava com uma sinagoga e aqui ele não foi na sinagoga, mas ele foi para um local próximo a um rio. E aí o versículo 13 do capítulo 16 fala: onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então o que o apóstolo Paulo sacou assim? Bom, ali não tem presença judaica significativa e não tem uma sinagoga, mas deve ter alguém que conhece a fé judaica. Então vamos procurar numa região onde o pessoal costuma fazer orações e encontraram esse local na beirada de um rio. E aí tinha algumas mulheres, né? E dentre essas mulheres, Lídia, que era uma empresária bem-sucedida da cidade de Tiatira, e ela escutou a palavra e Deus tocou no coração dela, né? Então ela se batizou com toda a sua casa e sustentou, assim, hospedou a equipe missionária, né? Enquanto o apóstolo Paulo estava continuando pregando, ali mesmo em Filipos. E aí a gente vê a primeira providência de Deus, a providência de
pessoas que já tinham ouvido falar alguma coisa a respeito do Deus de Israel, ali perto, como essas mulheres. A providência de um local para ele ficar, né? Deus providenciou um local para ele ficar. Ele continuou pregando e havia uma jovem que tinha um espírito adivinhador. Eles expulsaram o demônio da jovem, ela recobrou a sua saúde, mas aqueles que ganhavam o sustento a partir dessa jovem adivinhadora criaram uma confusão de tal forma que Paulo então, e Silas foram presos, foram para a prisão. Então, assim, a gente acha que Deus, né, talvez tenha se esquecido de Paulo. De maneira nenhuma. Deus estava na prisão e ele sabia disso. Então ele entendia que a prisão também era parte da providência de Deus. E na prisão, Paulo e Silas, eles estão lá, poderiam estar chateados, aborrecidos. Eu estaria, com certeza, chateado, aborrecido, reclamando. Mas eles estavam cantando louvores, louvando a Deus, porque sabiam que a prisão também fazia parte da providência de Deus. E aí, eles cantando louvores, num determinado momento, acontece um terremoto e as cadeias dos presos são abertas. O carcereiro que já ia se matar, eles falam, não faça isso, pregam o evangelho para o carcereiro, que se converte, a sua casa inteira é batizada, e assim nasce uma igreja. Como é que nasce essa igreja? De uma mulher de negócios, com algum conhecimento da fé judaica, que a gente não sabe exatamente qual, de uma mulher uma escrava, baixíssima classe, ainda endemoniada, né? E de um oficial, de um funcionário público. Então olha a providência de Deus, Deus trabalhando, Deus providenciou a visão noturna, providenciou a conversão de uma mulher de negócios, de uma escrava e de um funcionário público. E aí, logo mais, eles são libertos e vão para Tessalônica. Em Tessalônica, assim, eu acho que o impacto de Paulo ali em Filipos foi muito grande, apesar de ter sido um período curto. Então, criou um vínculo com a igreja de Filipos muito grande. E o texto vai nos falar aqui que a igreja enviou, né, mais de uma vez para Tessalônica um apoio financeiro para a equipe missionária. E a gente sabe que né, essa não era uma região rica. Então a gente sabe que havia amor ali envolvido. Era Deus que estava movendo as pessoas ali. Era Deus que estava trabalhando para que as coisas acontecessem. Isso é providência de Deus. Então ele tinha a experiência da providência de Deus. Ele conseguia estar feliz numa cadeia, né, ou numa residência muito boa, tanto com muita fartura quanto escassez. Porque Deus estava providenciando para ele o tempo todo. E isso é uma convicção que ele tem aqui. Então o contentamento vem de aprender que Deus é soberano não apenas pela intervenção sobrenatural, mas também pela orquestração natural. E que incrível orquestra é essa? Né? Olha a complexidade das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. São coisas naturais que a gente assume que simplesmente elas têm que acontecer assim. Não! Elas estão acontecendo assim porque Deus está sustentando essas coisas para que aconteçam assim. A gente, né, quando vem uma doença, quando uma pandemia explode, né, guerras, a gente esquece de pensar que se for deixar pelo o pecado humano, né, pela maldade do coração humano, a nossa situação seria muito pior se Deus não tivesse intervindo para sustentar talvez muitas coisas que poderiam já ter saído do rumo, né? Então Deus, mesmo quando as coisas parecem que estão ruins, existem milhões de outras coisas certas acontecendo no seu momento certo. Então, assim, a gente para pensar, se essas milhões de coisas certas estão acontecendo, é porque Deus está fazendo. E aquilo que a gente acha que está errado, é simplesmente Deus providenciando para que outras coisas certas
continuem acontecendo mais para frente. Então, o primeiro segredo é saber confiar nessa verdade da providência de Deus. Deus, ele é um Deus que intervém tanto de maneira natural quanto de maneira sobrenatural.